Olá, eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do quinto ano do Colégio Emaús. Olá, quinto ano! Tudo bem, quinto ano? Estão dando conta aí de fazer as atividades direitinho? Não estão deixando acumular, não? É muito importante que façam, que assistam às videoaulas. Nossas avaliações estão quase chegando, né? Não deixem acumular, tá bom? Vamos iniciar a correção? Eu deixei aqui algumas frases, né, para a gente classificar os termos destacados, para classificar sujeito, núcleo do sujeito, tudo que a gente tem estudado por aqui. Vamos iniciar aqui, olha. Número 1. Na oração, José de Alencar, vírgula, romancista brasileiro, nasceu no Ceará. O termo exerce função, o termo destacado exerce função sintática de quê? A frase está entre aspas porque foi tirada de um texto, não fui eu quem criou. Romancista brasileiro está explicando quem foi José de Alencar. Então, se é um termo entre vírgulas que está explicando o outro, é aposto. O sujeito de uma oração nunca pode estar entre vírgulas, tá bom? Os núcleos dos sujeitos das frases abaixo estão corretamente destacados? Será? Caso não estejam, reescreva-os, corrigindo-os. A. Maria, Joana e Ana estão muito apressadas. Deixei como núcleos do sujeito aqui Ana e apressadas. Tá certo, gente? Claro que não. Sujeito composto, Maria, Joana e Ana. Núcleos, Maria, vírgula. Aqui sim tem vírgula, para separar os núcleos. Joana, vírgula, Ana. Então, Ana é apenas um núcleo do sujeito. Faltava Joana e Maria. E apressados não é núcleo do sujeito. A palavra apressadas faz parte do predicado. Ela também vai ser o núcleo do predicado, mas que vocês vão estudar posteriormente, não agora. Letra B. As crianças chegaram atrasadas para o ensaio. Será que as é sujeito dessa oração? Letra C. Minha professora fará uma avaliação. Será que minha é sujeito núcleo desse sujeito? Vamos ver? As crianças chegaram atrasadas para o ensaio. Sujeito simples, as crianças. Núcleo, crianças, somente. Minha professora fará uma avaliação. Sujeito simples, minha professora. Núcleo, professora. Então, todas as três frases estavam com os núcleos errados. Nós tivemos que fazer a correção. Se vocês acertaram, parabéns. Caso vocês tenham errado, façam a correção aí, tá? Não vale deixar nada errado no caderno, porque na hora de estudar, né? Agora, esse termo destacado aqui nessa frase, vamos ver qual que é a função desse termo. Crianças, saiam já da chuva. Vocês se lembram que quando eu fui ensinar, é um vocativo, já tá até ali, ó. Quando eu fui ensinar vocativo, eu falei assim para vocês. Vocês podem colocar a interjeição OH, O, só oralmente, né? Antes da palavra para você saber se é um vocativo. Vocativo é um chamamento, né, gente? Então, crianças é um vocativo. Eu poderia falar, ó, crianças, saiam já da chuva. Número 4. Tem uma tirinha, né? E pediu qual é a função dos termos Hamlet e papai, respectivamente, no primeiro e segundo quadrinhos. Tá aqui nesse primeiro aqui e nesse segundo aqui, ó. Hamlet, quando você se casar, Hamlet, vírgula, e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra o inimigo. Eles invadirão sua casa, comendo e bebendo e pegando seu dinheiro e seus bens, a menos que você tenha muito cuidado. Quem são essas pessoas, papai? Aqui, ó. Eles se chamam parentes. É uma tirinha ironizando, né? Mas papai está depois de uma vírgula, Hamlet tem uma vírgula depois. Então, ambas são vocativo. Eu posso falar ó Hamlet, eu posso falar ó papai. 5.
No exemplo do período simples, Palmas, vírgula, capital de do Tocantins, vírgula, é uma cidade jovem, as vírgulas estão separando o quê? Não é interjeição e não é vocativo. Vocativo é um chamamento. Capital do Tocantins está explicando que cidade que é Palmas. Então, um termo entre vírgulas explicando um outro é um aposto. Existem outros tipos de aposto também. Nós estamos vendo esse aqui, ó. Termo que explicou. Tem o enumerativo também, tem outros. Classifique os termos destacados em aposto ou vocativo. Chegou a hora da verdade, amigos. Amigos é vocativo. Cuidado com o carro. Ó, seus loucos, né? Vocativo também. O senador foi à festa com a namorada Márcia. Aqui, Márcia explicou quem que é a namorada do senador. Aposto. Acorda, ó São Paulo. Vocativo. Pedro II, ex-imperador do Brasil, foi deportado. Aposto. Ex-imperador explicou quem foi Pedro II. A ordem, ó meus amigos, é a base do exército. Vocativo, tá? Aqui não estava explicando ordem não, aqui estava falando, fazendo chamamento. A ordem, ó meus amigos. Assinale a sequência que classifica corretamente os termos das orações em destaque em aposto vocativo. A primeira, Marcela, do departamento pessoal, vocativo. Me perdoe, um aposto. Está explicando quem é a Marcela. Aqui é um vocativo. Aqui é um aposto e aqui é um aposto. Então, vai ser aposto, vocativo, aposto, aposto e vocativo. Alternativa D. Aposto, vocativo, aposto, aposto e vocativo. Tá bom? Pesquisa e registro que são substantivos comuns e próprios. Isso também é uma retomada de conteúdos que nós estudamos substantivos desde muitos anos, né, gente? Os comuns são aquelas palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica, cadernos, lápis, livros, borrachas, mesas. O próprio nomeia determinado ser de forma específica. Eles dão nome a pessoas, cidades, países, estados, nome de filmes, de ruas, marcas de roupa, nome de cachorros, nome que você dá a seus pets, né? Nome de remédios, tem nomes específicos dos substantivos. Simples. Possui apenas um radical, ou seja, formado por apenas uma palavra. Xícara, vaso, polvo, pessoa e inúmeros outros. Composto, formado por mais de um radical. Às vezes ele vem separado com um hífen e muitas vezes não. Muitas vezes ele é formado pela junção de duas palavras. Guarda-roupa tem hífen, tem dois radicais. Aqui é o guarda-roupa. Agora, girassol, apesar de não ter hífen, é um substantivo composto também, porque ele é formado a partir do verbo, juntando o verbo gira e o substantivo sol. E substantivo primitivo e derivado? Gente, primitiva a palavra já está falando. Aquele que vem primeiro, que não se origina de nenhum outro. Nem estou lendo aqui para falar para vocês. E os derivados são aqueles que derivaram de algum primitivo. Por exemplo, livro, primitivo, não se originou de nenhum. Vamos dar dois substantivos derivados para livro. Livraria, livreiro, né? Carro, primitivo. Carroça, carroceiro, derivado. Pedra, primitivo. Pedreiro, pedraria, derivado. E assim, sucessivamente, com tanto de substantivo primitivo, nós podemos formar o derivado deles. Concretos ou abstratos. Também vou falar aqui sem ler. Os substantivos concretos são aqueles que têm existência própria, eles não precisam do outro para existir. Copo, madeira, prato, televisão, cortina, sofá, tênis, meia, caderno, lápis, borracha, árvore, cachorro, menina. Tudo é concreto.
O abstrato, ele não existe por si só. Ele pode designar sentimentos, ações. Ele precisa de um substantivo concreto, me perdoem, para existir. Por exemplo, a obediência. Existe obediência por aí, sozinha? Tem existência própria? Não. Para existir obediência, tem que existir uma pessoa ou pessoas para praticarem a obediência, a persistência, a paciência, o pessimismo, o otimismo, né? Então, o substantivo abstrato é aquele que precisa do outro para ter existência, tá? Agora nós vamos ver quando eles são epicenos, quanto ao gênero. Podem ser femininos ou masculinos, né? Mas também quando são epicenos, sobrecomuns e comuns de dois gêneros. Epiceno se refere a animais, quando há apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino, mas que a gente usa a palavra macho ou fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Peixe macho, peixe fêmea, tá bom? Sobrecomuns são aqueles que existem uma forma para ambos os sexos. Se a gente quiser saber o sexo, a gente tem que conhecer a pessoa antecipadamente ou ir lá e olhar. O cadáver pode ser uma mulher, pode ser um homem. A criança pode ser um menino, pode ser uma menina. A vítima, apenas uma forma. Agora, comum de dois gêneros é a mesma palavra, mas se anteposto de artigos, adjetivos ou pronomes, dá para a gente saber o sexo. Por exemplo, dentista. O dentista, a dentista. Um dentista, uma dentista. Artista. O artista, a artista. Uma artista, umas artistas. Então, a palavra é a mesma, mas anteposto de um artigo, adjetivo, dá para a gente designar o sexo dela, tá bom? Aí tá tudo explicadinho, só que eu falei aqui oralmente para vocês, né? E quais são os graus dos adjetivos? Nós vamos ver primeiro os graus comparativos. Nós temos 3. Comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. O de igualdade, a gente usa 2 palavras para fazê-lo. Tão como ou tão quanto. Exemplo aqui, olha. Lucas é tão extrovertido quanto seu irmão. Comparativo de igualdade, igualou, ela é tão como ou tão quanto. De inferioridade, Lucas é menos extrovertido que seu irmão ou do que seu irmão. Então, inferior, menos que. Superioridade, igualdade, tão quanto ou tão como. E inferioridade, Lucas é superioridade. Eu já falei, agora é inferioridade. Lucas é menos extrovertido do que seu irmão. Menos que ou do que. Superioridade, mais que ou do que. Então, o comparativo tem igualdade, superioridade e inferioridade. Tá aqui explicadinho, olha. Tem até mais exemplos, tá bom? E o superlativo, nós temos também o grau superlativo dos adjetivos. Superlativo absoluto analítico. Por exemplo, esta garota é muito educada. Tem 2 palavras sempre, analítica. Ela é muito educada. É demarcado por uma ideia de excesso, subdividida em analítico e sintético. O analítico tem 2 palavras. Essa garota é muito educada. Agora, se eu falar, essa garota é educadíssima, seria absoluto sintético. O superlativo absoluto sintético é expresso por meio os quais, na maioria das vezes, se manifesta por íssimo, né? Educadíssimo, educadíssima. Inteligentíssimo, inteligentíssima. Todos os ambientes são agradabilíssimos. Elas são magérrimas. Aqueles homens são paupérrimos, muito pobres. Então, existem até algumas palavras mais difíceis, tanto na grafia quanto na pronúncia, quando se trata do grau
superlativo absoluto sintético dos adjetivos, tá bom? Não se preocupem que a gente vai fazer atividade por aqui. Aqui tá explicando direitinho os graus, tá? Vocês visualizem aí direitinho. Também vocês fizeram a pesquisa e registraram, né? Aqui eu estou explicando. Aí eu tô deixando para casa. Hoje eu não tô deixando na quantidade grande, porque o tempo é menor. Na próxima videoaula vai ser um tempo maior, aí vai ter uma quantidade que eu já tenho costume de dar mesmo. Eu estou perguntando o que são substantivos coletivos, porque eu perguntei todas as classificações de substantivo e não perguntei dos coletivos. Aí eu estou deixando uma atividade para vocês enumerarem a segunda coluna de acordo com a primeira. A primeira tem comum, próprio, concreto, abstrato, primitivo, derivado, coletivo, composto e simples. Aí aqui tem o que é substantivo comum, né? Tá falando o que é aqui, ó. Aqui tem as palavras e aqui fala o que elas significam. O comum é aquele que faz isso. O próprio é aquele assim. O sobrecomum é aquele assim. O derivado é aquele assim. Vocês leiam direitinho e enumerem aí. Na próxima videoaula, quando eu voltar fazendo a correção, eu leio tudo, tá bom? Classifique os substantivos abaixo, como no exemplo. Gente, ainda não tem todas as classificações aqui, não. Eu quero assim, olha. Casa é um substantivo comum, não é? Não especifica qual casa. Ele é concreto? Sim, porque ele tem existência própria. Simples? Sim, porque ele é formado por uma palavra apenas. Aqui, gente, me perdoem, porque aqui é primitivo. Foi um erro de digitação aqui, olha, eu estou fazendo a correção oralmente, tá bom? Me perdoem. Primitivo ou derivado, ele é primitivo porque ele não se originou de outro. Feminino, porque eu posso antepor o artigo a ou uma antes do substantivo. Singular, porque não está no plural, né, quanto ao número. Eu quero que vocês deem a classificação completa dessas aqui, ó. Paulo, fauna, alegria, porta-lápis, cães e padaria. Lembrando que eu fiz essa correção oral aqui, ó. É primitivo, tá bom? 5. Elabore 4 frases contendo aposto, destacando, sinalizando o aposto. 4 contendo vocativo também. Elabore um pequeno texto contendo preposições e destacando-as. Lembrando que um pequeno texto não são 2 linhas não, tá, gente? Nem 3, não. No mínimo 5 ou 6. Mínimo. Porque bom aluno, né? Quem gosta de estudar, sabe que o aprendizado é para ele, vai fazer, né? Com excelência. 7. Elabore uma frase com cada grau do adjetivo. Primeiro, comparativo de igualdade. Segundo, de superioridade, me perdoe. E terceiro, de inferioridade. Consultem aqui. Consultem também o registro que vocês fizeram para casa aí, que eu tenho certeza disso. E na próxima videoaula eu volto fazendo a correção direitinho. Caso vocês tenham dúvida, que não consigam fazer de jeito nenhum, vocês já sabem daquele nosso combinado. Deixem um ponto de interrogação, um espaço aí, sinalizem que na próxima videoaula eu volto fazendo a correção, tá bom? Me perdoem que eu tô meio rouca hoje. Então, gente, eu deixo um beijo carinhoso aqui no coração de cada um de vocês. Peço a Deus que abençoe você, que abençoe a sua família. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.